Nosso assunto agora no Jornal da CBN são os planos de saúde empresariais. Acreditando que as empresas têm maior poder de barganha numa negociação direta com as operadoras dos planos de saúde, a Agência Nacional de Saúde Suplementar regula apenas os planos contratados por pessoas físicas. Agora, será que as empresas sabem como negociar esse importantíssimo benefício para os seus funcionários? Qual é a margem de negociação? Esse poder de barganha realmente é grande o suficiente? Bom, para tentar buscar as respostas para essas perguntas, vamos conversar agora no Jornal da CBN com a advogada Renata Vilhena, que é especialista em saúde. Renata, muito bom dia. Oi, bom dia, Thiago. Renata, já começando por essas perguntas que a gente se faz, realmente existe esse poder de barganha para as empresas conseguir uma negociação melhor, direta com o plano de saúde, do que a regulação que já existe, por exemplo, com as pessoas físicas? Então, o grande problema da contratação dos planos empresariais se dá quando esse tipo de contrato é feito com pequenas empresas. Porque esse tipo de contrato, ele prevê o reajuste por sinistralidade. Então, quanto mais você usa o plano, mais a sua mensalidade é reajustada. Então, pequenos grupos têm um reajuste maior. Esses contratos, eles são interessantes só para grandes grupos empresariais. Porque aí sim eles têm um poder maior de negociação com as seguradoras e a sinistralidade ela é diluída num grande grupo. Agora, quando uma família sai de um plano individual para ir para um plano empresarial, porque é mais barato, enfim, pelas maiores facilidades, aí ela está cometendo um erro, porque esse plano pode ser rescindido a qualquer momento e tem esse reajuste por sinistralidade que não existe nos planos individuais. Quer dizer, nessa situação de plano, a pessoa não tem aquele tempo de permanência no plano como um argumento a seu favor, né? A partir do momento que ela não é mais bem-vinda para o plano, ele simplesmente corta. Exatamente. Todos os planos empresariais, eles têm uma cláusula que permite a rescisão, cancelamento do contrato sem um motivo específico. Ele pode ser cancelado só com a necessidade de um aviso prévio, de 30 dias. Mas agora, quando se diz em empresas familiares, aí são planos de saúde de 5, 6, 7 pessoas, é isso? Exatamente. E aí seria um falso contrato de empresa, na verdade, né? Que são os grupos que as seguradoras, elas têm incentivado as pessoas a saírem dos planos individuais e a irem para esses planos coletivos. No começo, essa oferta da contratação, ela sai bem mais barata do que um plano individual. Sai pela metade do preço. Mas depois, com os reajustes por sinistralidade, os preços acabam ficando muito maiores. Quer dizer, acaba sendo um convite que é muito mais vantajoso para a empresa e nem tanto para o cliente, né? Isso, as pessoas se iludem, porque vão para o plano coletivo achando que é muito mais barato. Mas à medida que elas vão usando, principalmente se tem idosas, pessoas doentes, aí a mensalidade vai subindo. Quer dizer, e eles têm essa liberdade de manobra porque não são regulados esses contratos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, né? Agora, no final do ano passado, a ANS publicou uma resolução regulando os reajustes por sinistralidade dos planos PMEs, que são os planos de pequena e microempresa. Essa resolução da ANS diz o seguinte, que uma carteira de planos PMEs, por exemplo, todos os planos de pequena e microempresa de uma seguradora, eles vão ter um único reajuste por sinistralidade. Então, a sinistralidade do grupo inteiro vai ser dissolvida, né, vai ser calculada, e as famílias vão ter o mesmo reajuste. Todos os grupos de pequena e microempresa vão ter o mesmo reajuste. Só que a ANS não divulgou como isso vai ser feito, como vão ser feitos esses cálculos, que transparência que vai ser feita nessa negociação. E como a resolução ainda é nova, a gente não tem nenhum índice ainda publicado. Entraria no cálculo para o reajuste, levando em consideração dentro de uma operadora todos os planos que essa operadora tem de micro e pequenos empresários ou no mercado como um todo? Não, de todos os planos de PMEs daquela seguradora.
daquela seguradora. Aquela seguradora. E mesmo com esses problemas todos, por que o número de reclamações de usuários de planos registrados no Brasil parece que praticamente quintuplicou, né? O número de queixas passou de 16.415 em dezembro de 2002 e para setembro de 2012, passando aí para 75.916 reclamações. Isso vem por causa do aumento no número de contratos ou, de fato, as operadoras estão pisando mais na bola, doutora Renata? Não só as operadoras, mas como a Agência Nacional de Saúde também. Essa regulação do setor ela é muito falha e muito confusa. São muitas resoluções e essas resoluções, essas normas, a ANS não tem condições de fiscalizar a aplicação dessas normas. Então as pessoas reclamam, mas não tem um retorno contra... não tem um retorno dessas reclamações, a ANS não tem pessoal capacitado para cumprir essas normas, as multas não são aplicadas e aí fica tudo por isso mesmo, né? A maior vilã disso tudo, na minha opinião, é a Agência Nacional de Saúde, que não está cumprindo o papel dela. Porque dentro da regulação, pelo menos que já existe entre os contratos com empresários e planos de saúde, há uma margem onde o plano de saúde não pode errar feio, né? Não é qualquer coisa que ele pode colocar em contrato, né? Tem limites para essa margem de negociação, né? Não, os contratos, eles são todos iguais, eles têm que seguir a lei dos planos de saúde, senão eles não são aprovados. Mas aí cumprir o que está no contrato... aí que está a grande diferença. E você ser multado, ser penalizado pelo não cumprimento de um contrato, né, você realmente tem que pagar uma multa e né, você sofrer as consequências do não cumprimento do contrato, é isso que acaba não acontecendo. E aí as pessoas vão para a justiça. E aí na justiça há um acúmulo desse tipo de ação, que acaba tendo uma resolução relativamente rápida, favorável, ou esse aumento tem realmente provocado filas na resolução desses problemas, Renata Vilhena? Não, as decisões costumam sair com rapidez. O Tribunal de Justiça, tanto aqui de São Paulo como do Rio de Janeiro, tem publicado várias súmulas, né, em favor dos consumidores, contra os planos de saúde. Isso garante uma uniformização das decisões, né? Então, a jurisprudência é uma linha, né, que os juízes tendem a seguir. Então, aquele tribunal decide daquela forma. E então, essas súmulas todas são favoráveis ao consumidor. Então, a jurisprudência anda bem favorável. Tem se discutido, inclusive, no Conselho Nacional de Justiça, saiu algumas notícias essa semana, a criação de varas especializadas na área da saúde. Então, isso também tende a agilizar o julgamento das ações judiciais. Mas, infelizmente, por essa ineficiência da ANS, as ações acabam indo para a justiça, não tem jeito. E quais são as principais reclamações, os principais casos que chegam na justiça, Renata? Reajuste por faixa etária, né, após os 60 anos, cobertura de tratamento oncológico. Agora também, essa semana, tem uma consulta pública da ANS que está acontecendo e parece que a partir de janeiro de 2014 os medicamentos oncológicos vão ter cobertura obrigatória, os via-orais, né? Porque até então a gente só tinha obrigação de cobertura dos medicamentos endovenosos. Se isso realmente acontecer, vai aliviar muito as ações judiciais também, porque muitas dessas ações são para cobertura de medicamento oncológico, né, via oral. E vai aliviar também o SUS, porque muitos pacientes que têm plano de saúde acabam buscando no SUS a cobertura desses medicamentos, para não entrar com ação contra o convênio. Então, aí é uma medida que será bem-vinda, né, a partir de 2014. Mas a grande maioria é para cobertura de tratamento e para haver reajuste de mensalidade. Mas apesar da crítica à ANS, doutora Renata Vilhena, muitas vezes as pessoas, quando vão reclamar na Agência Nacional de Saúde Suplementar, acabam sim conseguindo com que o plano aceite alguns tratamentos que normalmente eles acabam não aceitando, recusando por causa do alto custo, né? Olha, não é a experiência que eu tenho aqui. A
experiência que eu tenho é que as reclamações junto à ANS não têm tido resultado. E por isso que as pessoas acabam indo para a justiça. A justiça acaba sendo uma segunda instância que nem sempre precisaria ser, né? Exatamente. Então tá bom. Renata Vilhena, advogada especialista em saúde, muito obrigado pela conversa conosco aqui no Jornal da CBN a respeito dos planos de saúde empresariais. Um bom dia para a senhora. Bom dia, tudo de bom. Muito obrigada, Thiago.